Colegas, bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Neste e nos próximos vídeos, vamos falar sobre uma live que o secretário da Educação fez na TV Tribuna de Santos no dia 4 de agosto, na qual soltou algumas pérolas, mentiu e omitiu dados e fatos importantes. Solicitamos uma live na tribuna para comentar a fala do secretário, mas não obtivemos sucesso. Então, vamos fazê-lo através do nosso canal próprio. Destacaremos as principais afirmações do secretário, que consideramos as mais comprometedoras, com o cuidado de não retirá-las do contexto, para manter a fidelidade e a fidedignidade. Para confirmá-las, assim como seu contexto, basta clicar no link que aparece no vídeo. Quais são essas afirmações? Primeiro, as crianças e os professores estão ficando doentes de ficarem em casa, inclusive com depressão. Segundo, as aulas devem voltar, mesmo que seja em novembro, e mesmo que seja por apenas 5, 10 dias. 3. O que não for feito agora não será feito nunca mais. 4. Os maiores riscos para as crianças estão fora da escola. 5. As crianças estão pegando a Covid em casa porque em casa não usam máscara. 6. Suécia e Finlândia comprovaram que os surtos da Covid estão na comunidade e não nas escolas. Uma suspendeu as aulas e a outra não. Os resultados foram absolutamente iguais quanto à contaminação. 7. Israel voltou às aulas normalmente, sem contágio dos alunos. 8. É grave o prejuízo cognitivo e socioemocional nas crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. 9. A suspensão das aulas leva a comunidade a ver a educação como algo menos importante. Esperar mais tempo é tornar a educação menos relevante. 10. Escolas sem infraestrutura. Problemas de infraestrutura sempre houve e sempre vai haver. 11. As escolas têm condições de adquirir todos os produtos necessários, limpeza, higiene e profilaxia, porque receberam uma fortuna em recursos através do PDDE paulista. 12. Diminuir o número de alunos terá consequências negativas. 13. Diminuir o número de alunos será medida positiva de prevenção da doença. 14. A merenda será preparada com mais cuidado e higiene. 15. Os protocolos serão seguidos, mas, de qualquer forma, as medidas serão tomadas, ou seja, as aulas serão retomadas. 16. Não dá para ficar esperando uma vacina, porque ela poderá não sair neste ano. 17. O ensino remoto estimula a evasão escolar. 18. Temos de retornar às aulas ainda neste ano, mesmo que por alguns dias, mas as avaliações e o currículo poderão ser completados nos anos seguintes. 19. Nenhuma volta será precipitada. Como vocês puderam observar, colegas, há um farto material aí sobre o qual nós vamos ter que nos manifestar. Principalmente os pontos mais graves. Então, colegas, vamos lá? Primeira afirmação do secretário. As crianças e os professores estão ficando doentes de ficarem em casa, inclusive com depressão. Antes de mais nada, seria bom que o secretário soubesse a diferença entre tristeza, dissabores, contrariedades e depressão. Seria bom também que ele exibisse um caso, apenas um, de um aluno ou de um professor que tenha adquirido depressão por não estar podendo frequentar a escola. Uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos sugere que, sem dúvida, muitas crianças e jovens sofrem enormemente com o impacto da pandemia no seu cotidiano. Um dos motivos de sofrimento para muitos deles é a escola fechada, mas esse não é o único. Não poder sair de casa, brincar com amigos, viajar, ir ao cinema, etc., são outros componentes. Dependendo da faixa etária,
Esses últimos são até mais prevalentes do que a escola em si. Quanto às aulas que devem voltar, mesmo que seja em novembro e mesmo que seja por apenas 5 ou 10 dias, será que isso tem algo a ver com as eleições municipais desse ano, que foram adiadas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno? Até lá, ou o governo passa a imagem de que conseguiu derrotar a Covid-19, ou terá grande chance de ser derrotado nas urnas, principalmente aqui na capital. Mobilizar 4 milhões de alunos, cerca de 5.400 escolas, mais de 250 mil professores, cerca de 65 mil servidores, nem que seja por apenas 5 dias. Há alguma razoabilidade nisso? Alguma racionalidade? A leitura que faz o jornalista Robson Bonin, da revista Veja, é de que a atuação do governador no combate à pandemia em São Paulo, até aqui, ajudou a ampliar a exposição dele diante do país, reduzindo o desconhecimento em outras regiões, condição essencial para o sucesso de qualquer candidatura. Quanto à afirmação do secretário de que o que não for feito agora não será feito nunca mais, concordamos, principalmente no que diz respeito à preservação da vida e da saúde física, mental e emocional dos alunos e dos profissionais da educação. Se eles morrerem agora, nada mais será feito, nunca mais. Com relação à perda do ano escolar, que perda? O secretário não afirmava antes que o ano escolar estava garantido com os projetos de ensino remoto em São Paulo? Na audiência coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no dia 3/4, quando do lançamento do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, assim se manifestou o secretário. Isso é uma inovação e somente São Paulo que está saindo na frente com esse serviço, governador, no Brasil inteiro. Em termos educacionais, afirmar-se que o que não for feito agora não será feito nunca mais é, no mínimo, um exagero. Depois de 2 longas guerras mundiais, como estão as ciências e as artes hoje? O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, já tem uma outra visão. Para ele, as aulas presenciais dificilmente voltarão antes da vacina. E afirma: quem tem filho em casa, a última coisa que quer é mandar o filho para o meio de uma guerra. Afirma o secretário: os maiores riscos para as crianças estão fora da escola. Repetindo, os maiores riscos para as crianças estão fora da escola. Então, por que as aulas foram suspensas? As aulas presenciais, obviamente. Mas, realmente, há riscos para as crianças fora das escolas. Por exemplo, dados da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, mostram que os distritos com maior número de mortes por coronavírus estão relacionados de maneira mais intensa a pessoas que usam transporte público. Será o caso dos alunos da rede pública estadual, dependentes, por princípio, do transporte público. Um relatório do CDC, que é a sigla para Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que é o principal órgão de saúde dos Estados Unidos, indica que o novo coronavírus pode se espalhar mais facilmente nas escolas, em um cenário de volta às aulas, do que se pensava até aqui, e alerta para os riscos de uma reabertura escolar. O relatório do CDC diz: a infecção assintomática foi comum e potencialmente contribuiu para a transmissão não detectada, como foi relatado anteriormente. Essa investigação aumenta o conjunto de evidências que demonstram que crianças de todas as idades são suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2 e, ao contrário dos relatos iniciais, podem desempenhar um papel importante na transmissão. Igualmente preocupante, segundo o relatório, foi o fato de que, ao contrário das teorias anteriores sobre a disseminação da doença em crianças, crianças mais novas, assim como aquelas que haviam passado mais tempo em um acampamento,
pareciam mais propensas a serem infectadas. As crianças estão pegando a Covid em casa, porque em casa não usam máscara. Vou repetir. As crianças estão pegando a Covid em casa, porque em casa não usam máscara. Bom, colegas, acabamos de ouvir aí uma declaração do grande médico e infectologista Dr. Rocieli Soares, que até então era conhecido apenas como advogado e secretário de Educação. Vamos confrontá-la com as declarações de um médico formado pela USP, pediatra e infectologista, com mais de 30 anos de experiência na área, Dr. Antônio Seba Júnior. No ambiente domiciliar, não há necessidade de usar máscara, a não ser que haja um contactante positivo para Covid ou suspeito. Se o Dr. Rocieli estiver com a razão, então, mais uma vez, o lema das coletivas para a imprensa do governador do estado deverá ser alterado para "Não fique em casa". E a Rádio TV Cultura tem de adaptar o seu slogan para "Se puder, fique longe de casa". Suécia e Finlândia comprovaram que os surtos da Covid estão na comunidade e não nas escolas. Israel voltou às aulas normalmente, sem contágio dos alunos. Vamos começar com os surtos da Covid estão na comunidade e não nas escolas. Vivendo e desaprendendo, não, colegas? Escola não é comunidade? A escola não está numa comunidade? Quando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, afirma que os estabelecimentos de ensino deverão articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, a que ela se refere? Idem, quando afirma que os docentes incumbir-se-ão de colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Também, quando determina que haverá participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Passando para Israel voltou às aulas, normalmente sem contágio dos alunos. Israel é um caso bem documentado de erro, com o qual podemos aprender. O país era visto como uma história de sucesso, passara bem por uma primeira onda do vírus e planejava voltar às atividades escolares com cuidado. Voltou. Em pouco tempo, centenas de escolas registraram surtos da doença que se espalhou para as comunidades. Israel vive hoje uma segunda onda de Covid-19. Tudo isso está relatado pelo jornalista Hélio Schwartzman. No mesmo dia em que as crianças voltaram às aulas, uma das mais tradicionais escolas de Jerusalém anunciou um novo caso de coronavírus. O vírus se espalhou e infectou 154 estudantes e 26 funcionários, sem contar parentes e amigos. Dezenas de colégios registraram casos da doença. Cerca de 250 escolas e jardins de infância tiveram que trancar as portas novamente em menos de um mês. Em todo o país, dezenas de milhares de estudantes e professores foram colocados em quarentena. Israel registra um total de quase 600 mortes desde o início da pandemia e, atualmente, 1.500 novos doentes por dia. O professor Eli Waxman, líder da equipe que aconselha o Conselho de Segurança Nacional de Israel sobre a pandemia, afirmou textualmente: "Foi um grande fracasso. Outros países não devem fazer o que fizemos". Com relação à Suécia e à Finlândia, que, segundo o secretário, comprovaram que os surtos da Covid estão na comunidade e não nas escolas, portanto a escola nada tem a ver com a comunidade, não é? A história não está bem contada. A Suécia não suspendeu as aulas e a Finlândia suspendeu. Segundo o secretário Rocieli, o grau de contaminação foi o mesmo nos dois países. Vamos comparar a fala do nosso secretário da Educação
com a do epidemiologista sueco Anders Tegnell, responsável pela estratégia adotada no país. A decisão da Suécia de não impor um bloqueio mais duro em resposta à pandemia da Covid-19 resultou em mais mortes do que o esperado. A Suécia tem uma taxa de mortalidade muito maior que a de seus vizinhos mais próximos. Se encontrasse a mesma doença de novo, adotaria outro plano. A Suécia registra mais de 4.500 mortes, enquanto a Dinamarca tem 580, Noruega 237 e a Finlândia 321. Atualmente, Anders Tegnell afirma estar sofrendo ameaças de morte. Bom, por hoje, colegas, é só. Agradecemos a sua atenção e voltaremos amanhã com mais um 15 minutos de Udemo, continuando as nossas observações a respeito da fala do secretário da Educação na live da Tribuna de Santos. Até lá, obrigado pela sua atenção.